Olá, bem-vindos a mais um Bom Dia Investidor. Hoje, terça-feira, dia 23 de agosto. Eu começo lembrando que ontem foi um dia de realização de lucros nos mercados acionários, notadamente aqui na Bovespa, muito em função da preocupação com a possibilidade de desidratação da PEC de gastos, aquela que vai limitar os gastos no orçamento de 2017 ao ano de 2016, mais taxa de inflação de 7,2%. A Bovespa, por conta disso, teve uma queda de 2,23%, índice em 57.781 pontos, e eu lembro que passou de passagem pelo patamar de 58 mil pontos. No exterior, forte preocupação com commodities, principalmente o petróleo, possibilidade de não chegar a um acordo sobre congelamento de produção, e petróleo em forte queda na sessão de ontem, mais de 3%, e hoje novamente em queda, mas agora já recuperando um pouquinho das mínimas do dia. Mas os mercados acionários estão um pouco melhores no dia de hoje, com dados anunciados da área econômica, e a Ásia teve um comportamento mais para o positivo durante a madrugada, a Europa operando em alta, desacelerando das máximas do dia, mas ainda em boa alta, e futuro do mercado americano também no campo positivo. Durante a madrugada, na China, o PBOC, o Banco Central Chinês, sugeriu valorização do yuan na paridade de 6,658 do dólar, e o governo promete cortar custos das empresas nos próximos 3 anos, custos esses relacionados com o segmento de logística, energia, uso da terra e também custo de financiamentos. E no Japão tivemos a divulgação do PMI, Índice de Atividade do Segmento Industrial, preliminar do mês de agosto. Ele subiu para 49,6 pontos, vindo de 49,3 pontos, e a produção industrial em alta pela primeira vez nos últimos 6 meses. Também tivemos PMIs preliminares do mês de agosto sendo mostrados na Europa, e isso acabou reforçando a alta dos mercados em função da leitura de que o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, ainda tem efeito limitado sobre a zona do euro. Na França, o índice composto subiu para 51,6 pontos, o maior dos últimos 10 meses. Eu lembro que indicadores acima de 50 pontos mostram expansão da atividade, e quando a gente fala de índice composto, estamos falando de indústria e serviços. Na Alemanha, o índice composto caiu um pouco para 54,4 pontos, mas ainda mostrando expansão, vindo de 55,3 pontos, e na zona do euro, o índice composto subiu para 53,3 pontos, um pouquinho acima do mês anterior, de 53,2 pontos. Por aqui, ontem, a Câmara e o Senado enviaram ao Itamaraty respostas ao questionamento da OEA sobre o processo de impeachment, e basicamente ambos disseram que a Constituição está sendo seguida à risca e os ritos estão sendo seguidos, inclusive com o aval do Supremo Tribunal Federal. O ministro Janot, da PGR, disse que suspendeu a delação de Léo Pinheiro, da OAS, por motivo de vazamento das informações, mas o subprocurador se mostrou contra essa decisão. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o IPCS da terceira quadricemana do mês de agosto. Ele desacelerou para 0,39%, quando a inflação no mês anterior estava em 0,48%. A mesma Fundação Getúlio Vargas divulgou a confiança da indústria em queda de 0,2 pontos para 86,9 pontos no mês de agosto. Na agenda do dia, o Banco Central divulga a nota do setor externo referente ao mês de julho. Expectativa para o conta corrente do Brasil é de um déficit de 3,5 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, vamos ter a divulgação do PMI industrial, Índice de Atividade Preliminar do mês de agosto,
também o índice de atividade calculado pelo Fed de Richmond e ainda as vendas de casas novas referente ao mês de julho. Expectativa para o dia, Bovespa seguindo o quadro um pouco melhor no exterior em alta, recuperando a perdas de ontem, dólar com comportamento, um viés de queda e juros também com viés de queda. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,44%, Bolsa de Paris com alta de 0,62%, Frankfurt subindo 0,67%. Petróleo WTI se recuperando um pouco de queda, mas ainda apresentando uma desvalorização de 0,78%, barril cotado a $47,04. Euro negociado a 1,1335 do dólar em alta, notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,56%, também em alta em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as informações, tenham todos um bom dia, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá então.